Está começando mais um Plantão Fiscal SST. Eu sou Roseniura Santos, auditora fiscal do trabalho, e hoje eu vou falar de um tema que é pessoal para mim. Nas últimas semanas, com a proximidade desta data, muita gente me perguntou por que este canal orienta empresas a se preparar para cumprir a lei. E hoje quero conversar sobre isso. A inspeção do trabalho no Brasil tem duas funções. A primeira todo mundo conhece, a função punitiva. O auditor fiscal verifica, identifica a infração e lavra o auto. Essa função está na CLT, nos artigos 626 e 628. É obrigação de Estado, é inegociável e cumpre um papel essencial, mas tem uma segunda função, igualmente prevista em lei, que a maioria das pessoas não conhece tão bem, e é sobre ela que eu quero falar hoje. A Convenção 81 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Brasil, estabelece no seu artigo 3º que o sistema de inspeção do trabalho é encarregado, entre outras atribuições, de fornecer informações e conselhos técnicos aos empregadores e trabalhadores sobre os meios mais eficazes de observar as disposições legais. Isso está na Convenção Internacional que rege a inspeção do trabalho no Brasil. E a legislação nacional reforça isso em mais de um ponto. O artigo 627-A da CLT estabelece que poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção e o saneamento de infrações à legislação mediante termo de compromisso na forma a ser disciplinada no Regulamento da Inspeção do Trabalho. O Regulamento da Inspeção do Trabalho, no artigo 18, inciso 2º, estabelece expressamente que compete aos auditores fiscais do trabalho ministrar orientações e dar informações e conselhos técnicos aos trabalhadores e às pessoas sujeitas à inspeção do trabalho. E o artigo 23 do mesmo regulamento vai além. Define que os auditores fiscais têm o dever de orientar e advertir as pessoas sujeitas à inspeção e os trabalhadores quanto ao cumprimento da legislação trabalhista. Tudo isso junto forma o que a lei chama de função orientativa da inspeção do trabalho. Ela existe lado a lado com a função punitiva, e as duas servem ao mesmo objetivo: fazer com que a legislação de proteção ao trabalhador seja efetivamente cumprida. Agora, por que isso importa na prática? Quando um auditor fiscal autua uma empresa, aquela autuação não fica encerrada naquela empresa. Ela tem efeito dominó. Outras empresas do mesmo setor ficam sabendo. Profissionais de SST e RH compartilham. A informação circula. E isso leva outras empresas a reverem suas práticas antes de serem autuadas. A punição de uma empresa previne o descumprimento em muitas outras. Esse é o efeito multiplicador da função punitiva. Agora imagina o efeito multiplicador da orientação técnica. Quando informação precisa sobre o que a lei exige e como cumprir, chega a milhares de profissionais de empresas de todos os portes e setores, o alcance é muito maior. Não substitui a fiscalização, não isenta ninguém da responsabilidade de cumprir a lei, mas contribui para que o descumprimento crônico diminua. E é por isso que o Plantão Fiscal SST existe. Com a vigência plena da NR1 a partir de hoje, eu quero ir além do cumprimento normativo. Quero falar diretamente com os empresários e gestores que estão assistindo. Cuidar de pessoas não é só valor social, é uma decisão econômica. Empresa com alta rotatividade paga caro. Desligamento, encargos, processo seletivo, tempo de integração, curva de aprendizado, tudo tem custo real e mensurável. Empresa com absenteísmo elevado opera abaixo da capacidade, perde produção, sobrecarrega quem fica e gera mais adoecimento. É um ciclo que se alimenta sozinho. Empresa com passivo trabalhista acumulado compromete fluxo de caixa, reputação e capacidade de crescimento. E empresa que não gerencia riscos psicossociais,
está construindo esse passivo agora, silenciosamente, em cada trabalhador que adoece sem ser visto, em cada afastamento que poderia ter sido prevenido, em cada ação trabalhista que começa com um trabalhador que não aguentou mais. O risco psicossocial não é agenda de RH, não é tema de programa de bem-estar, é agenda estratégica. Porque o que deteriora a saúde mental dos trabalhadores deteriora também a saúde financeira da empresa. A NR1, com a vigência que começa hoje, torna obrigatória a inclusão dos fatores de risco psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, conforme o subitem 1.5 por 3.1.4. Mas o argumento para fazer isso não é só o risco de autuação. O argumento é que empresa que organiza o trabalho de forma razoável, que não expõe trabalhadores à cobrança abusiva, que oferece clareza de funções e suporte da liderança, essa empresa tem menos custo, menos passivo e mais longevidade. Gestão de risco psicossocial bem feita não é despesa, é proteção do ativo mais importante que qualquer empresa tem, as pessoas que fazem o negócio funcionar todo dia. A NR1 está em plena vigência. A obrigação de proteger o trabalhador sempre existiu. O que muda hoje é que os instrumentos de comprovação dessa obrigação estão mais claros, mais exigentes e mais auditáveis. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso, porque a informação de qualidade é o começo de tudo. Plantão Fiscal SST, direto ao ponto e sem complicação.